Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Tudo bom? Cauã. Cauã. Sente-se no seu lugar. Pare de fazer graça. Vamos lá. Pessoal, página 14. Ficou faltando exercício 5. Penso eu que paramos ali, né? Exercício 5. Vamos lá, então, nesse exercício 5. Para nós construirmos ali uma reta e colocarmos o simétrico dos números que estão ali, né, em relação ao que a gente tem em questão, menos 2/8, menos 0,8 e 12/5. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu quero que vocês tracem uma reta. Em frente ali onde está o menos 2/8, vocês vão traçar uma reta na horizontal. Aí já podem traçar lá essa reta. E aí nós vamos localizar esse número, menos 2/8, tá? A melhor maneira de nós localizarmos ele seria nós dividirmos, achar ele na forma decimal. Então, eu quero que vocês façam a divisão de 2 por 8, veja quanto que dá na forma decimal. E vão dividir também o 12/5. Dividam aí 2/8 e dividam 12/5 e veja aí quanto que vai dar. E veja aí que eu já vou perguntar quanto que vai dar a divisão desses valores. Enquanto vocês vão fazendo a divisão aí, eu vou colocar aqui a reta como eu quero que vocês façam. Pro, que página é? É a página 14. Vamos lá, agora. Meu nome é Júlia. Menos 2/8. Menos 2/8 na forma decimal. Quem tem aí para me dar na forma decimal? Quanto seria? Eu tenho. Pode falar. Menos 0,25. Menos 0,25. Ok, então eu vou colocar aqui, ó. Menos Meu nome é Júlia. Não vou nem comentar, viu, Leonardo? Nem comentar. Agora eu preciso saber a divisão de 12 por 5. Um de cada vez, que senão haverá muito tumulto. Pode falar. 12 dividido para 5. 2,5? Não, 2,4, quer dizer? 2,5 ou 2,4? Não, eu acho que é 2,4. 2,4, então, 2,4, ok. 2,4.
Então, o que eu quero que vocês façam, ó? Vocês vão traça retinho, né? Que eu tô sem régua aqui, fiz a mão livre, né? Mas vocês com a régua bonitinha. Vocês vão traçar três retas, uma de frente, as três, uma de cada uma frente aí do número. E vocês vão determinar o centro dessa reta como marco zero. Então, nós vamos colocar aqui mais ou menos essa ideia aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vamos definir ali o zero. Então, aqui vai ser o nosso marco 0, 0 e 0. Como eu preciso, ó, colocar menos 0,25, eu preciso colocar ele aqui. Então, eu sei que menos 0,25, ele está entre 0 e menos 1, tá? Entre 0 e menos 1. Então, eu vou fazer essa outra ideia aqui, ó. Vou colocar aqui o menos 1. E do outro lado, com a mesma disposição, eu vou colocar o 1 positivo. Então, aqui seria, ó, menos 1 e aqui seria o 1. É isso que eu quero que vocês façam aí. Agora, eu vou pegar esse espaço que está aqui, ó, e vou dividir em algumas partes, de maneira que eu consiga colocar o menos 2/8 no lugar certinho. Como ele vale 0,25, né, do lado negativo, então eu vou dividir esse espaço em 4 partes iguais. A primeira parte seria o 0,25, depois seria o meio, depois seria o 0,75 e por fim o 1. Então, vocês vão fazer a mesma ideia, ó. 1, 2, 3, ó. Dessa maneira, tá? E aí, o que vai ser? Do mesmo lado positivo, vocês vão fazer isso também. Tá? Da mesma maneira lá do lado positivo. Então, aqui seria o meio, aí aqui e aqui. Agora, nós vamos colocar ele na posição correta. Já sabemos que ele está aqui, ó, entre 0 e menos 1. O menos 2/8, então, está aqui. Como eu sei que na forma decimal ele vale 0,25 negativo, e eu fiz essas divisões, então aqui, ó, seria exatamente o menos meio, aqui, que é a metade. Então, menos 0,25 vai estar exatamente aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o valor, ó. Aqui é o menos 2/8. Aqui é a posição do menos 2/8. Exatamente ali. Como ele está pedindo para que a gente ache também o simétrico, ou seja, o oposto, então, o 2/8 ficaria aqui, ó. Esse é o 2/8. Então, já representei aí. A letra B, ela está na forma decimal já. Então, eu já sei que esse menos 0,8, ele está entre 0 e menos 1. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Vou colocar o menos 1 aqui embaixo. Ó, aqui vai ficar o menos 1 e aqui vai ficar o 1. Vou fazer com a mesma ideia. Menos 1 e 1. Como ele quer o 0,8, eu vou fazer tracinhos de maneira que vai andando de 0,2, 0,2, 0,2. Todos eles aí 0,2. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui seria o 0,2. Aqui seria o 0,4. Aqui seria o 0,6. E aqui seria o 0,8. Tá? Do lado negativo. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 tracinhos para dividir esse intervalo de 0 até menos 1. E vou fazer a mesma coisa do lado positivo. Vou fazer 4 tracinhos também. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou colocar a posição correta, ó. Menos 0,8, se aqui é 0, e eu dividi indo de 0,2 e 0,2, aqui seria 0,2 do lado negativo, tá? Todos negativos aqui. 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8 negativo. Então, ele seria aqui, ó, a posição dele, ó. Menos 0,8. E aí, o lado, né, oposto seria com a mesma ideia, ó. Aqui seria o valor positivo, 0,8. Aí ficaria assim. Agora, nesse caso aqui, que eu tô em 2,4, aí eu já não posso ir só até o 1, né? E nem o menos 1. Eu tenho que ir pelo menos até o menos 3 e 3. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vamos dividir aqui. Aí, aqui eu vou colocar o menos 3
E do outro lado, 3. Aqui do lado, 3. Aí eu vou pegar e colocar aqui, ó. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. A mesma coisa do lado positivo. Aqui eu vou colocar o 1. E aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais para lá. Aqui o 1 e aqui o 2. Mais ou menos isso. 1 e 2. Ficaria com essa ideia agora. Agora eu sei que o 2,4, ele está, né, entre 2 e 3, ó. Ele está nesse meio aqui, ó. Como eu quero 2,4, eu vou dividir esse espacinho também de 0,2, 0,2, 0,2, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que vai ficar um pouquinho menor, né? Então, eu tenho 2,2, 2,4, 2,6 e 2,8. A mesma coisa eu faço do lado de cá, ó. Mesma coisa. 2,2, 2,4, 2,6 e 2,8. Do mesmo jeitinho. Basta eu dividir só esse espaço, não preciso dividir os demais, tá? Que eles estão todos proporcionais aí. Então, 2,4, ou seja, 12 quintos, né? Ele está exatamente nessa posição aqui, ó. Aqui seria o 2,2, 2,4, aqui, ó. No segundo tracinho. Aí, então, eu coloco 12 quintos, ó. 12 quintos. E o oposto vai estar com essa mesma disposição, aqui, ó. Menos 12 quintos. E aí, vai ficar dessa forma. Deixa eu descer um pouquinho mais para vocês enxergarem aí. Ok? Convém vocês dividirem para vocês poderem achar os decimais. Porque se vocês acharem na forma decimal, aí vocês conseguem dividir o espaço, né, entre o número que ele está. Vamos supor que eu tivesse 5,5. Então, eu já sei que 5,5 estaria entre 5 e 6, exatamente na metade. Então, eu posso pegar o espaço de 5 até 6 e achar exatamente a metade e marcar o número. Tá? Isso aí é tranquilo, ok? Então, a gente finaliza a página 14 com essa ideia aqui. Na página 15, nós vamos entrar em outro módulo, onde se fala a respeito do oposto e inverso dos números racionais. Então, vocês vão, primeiramente, fazer essa análise dessas duas imagens que aparecem aí, dessas borboletas. Então, veja aí, ó. Vocês vão identificar como a imagem que vocês acham que está com uma ideia invertida. E vão colocar B na imagem que vocês acham que representa oposto ou simétrico. Então, olhem a primeira imagem das duas borboletas e coloquem nesse parênteses o que vocês acham que é. Se é A ou se é B. Veja aí, se você acha que essa primeira imagem, ela está representada na forma invertida ou ela está representada na forma oposta e simétrica? O que vocês acham? Quem tem para me dar aí? Pode responder. Primeira imagem, o que seria? Seriam imagens invertidas. Muito bem, E a outra seria B, né? Que são imagens opostas, são simétricas. Muito bem. Agora vamos completar essas lacunas aí. Agora eu vou perguntar. Deixa eu colocar aqui a minha tela de novo, para eu ver aqui as pessoinhas na ordem que me aparece. Só um minuto. Ok. Bom, na ordem que aparece é a dona Mariane. É a primeira da fila, Mariane. Vamos lá, senhora. Tá frio aí, Mariane? Nossa, meus pés estão gelados. Tá muito frio mesmo. Mas eu tô achando que hoje tá mais quente que ontem. Ontem eu achei que tava mais frio. Mas enfim, né? Eu também acho. Não é? Eu acho que ontem tava demais, gente. Não Também conseguia nem ficar com a porta aberta, nada. O frio demais, demais. Vamos lá, dona Mariana. Letra A. É tranquilo, tá? Ó, presta atenção. O número 3/5 tem oposto, já aprendemos esse negócio de oposto, hein? O número 3/5 tem oposto igual a... Eu não posso dizer. Nossa, Mariane, por favor, né?
Eu não Posso lembro. dizer? Oposto, A gente viu isso ano passado. oposto, Eu oposto. posso falar para Acabamos não de é? fazer na lousa, Mariane. Ah, tá. É negativo. Negativo, mas como fica? É menos 3/5. Isso, é oposto. Fizemos antes, justamente para vocês lembrarem para fazer aqui. Ah, E tá. o inverso de 3/5 seria 5/3, para complementar a frase aí. Então, ficou com essa ideia, ó. O número 3/5 tem oposto igual a menos 3/5. E inverso a 5/3. Agora, na ordem, Cauã, por favor, Cauã. Vamos lá? Letra B, você que vai responder, Cauã. O número 1/5 é inverso de qual número, Cauã? 5/1. 5/1. Ou simplesmente 5, tá, gente? Pode deixar só como 5 também. Agora, o Leonardo vai dizer para mim, tá? O oposto de tananã, tananã, é igual a 7/9. Quem que fica no retângulo aí, ô Leonardo? Menos 7/9? Menos 7/9. Isso aí, muito bem. Carol, para se obter o oposto de qualquer número, basta tananã, tananã, menos 1. Calma. E aí? Calma, Peru. Para obter o oposto de qualquer número, basta tananã, 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 menos 1. O que você acha que você pode colocar nessa lacuna? Eu... Não, pera. Não, tá errado o que eu faço. O que você acha que é? Era justo essa que eu não sabia fazer. Sabia? Sei. Milene. Nossa, que irritou minha garganta. Eu. O que você acha que coloca Peguei. nessa lacuna aí? Não sei. Gente, presta atenção. Se eu tivesse o número 10, o oposto a 10 é menos 10. Se eu tiver o menos 4, o oposto a 4, a menos 4, é 4. O que eu teria que fazer com um número para obter o seu oposto? Quando ele aparece com esse menos 1 de informação. Quem sabe me responder? Eu. Pode Colocar falar, no Maria. negativo. Pode o quê? Colocar no negativo. Não, mas o que eu coloco aqui nessa lacuna para preencher a frase? Eu sei. Eu acho que eu sei. Pode falar, Leonardo. Acho que é só multiplicar por menos 1. Multiplicar, gente, por menos 1, é isso mesmo. Qualquer número, para eu achar o oposto a ele, é só multiplicar por menos 1. Então, escrevam aí, multiplicar por. E aí, o menos 1 já está acrescido aí. Então, ó, quando se fala de oposto, a gente vai só trocar o sinal. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, toda vez que eu tiver um número oposto para eu saber, eu saber o oposto dele, basta eu trocar o sinal, inverter o sinal. É a mesma coisa que fazer por vezes menos 1. Agora, se eu quiser saber o inverso de um número, o inverso é inverter. Inverter a base, o denominador pelo numerador. Só isso, não se pode inverter o sinal, tá? O sinal vai continuar o mesmo. Portanto, olha.
Olha o que acontece aqui. Nós temos... Deixa eu arrumar aqui para vocês verem aqui. Até aqui tá bom. 2 nonos. Oposto. Quem seria o oposto? Gabriela. Oposto. Qual seria o oposto de 2 nonos? Menos 2 nonos. Tá me perguntando ou tá afirmando? Tô afirmando. Então, eu vou perguntar de novo. Qual é o oposto de 2 nonos? 9/2. Oxi. Oposto de 2 nonos. Posso falar? Espera aí, Vinícius. Deixa a Gabriela responder. Não, Gabriela? Não. Mas eu acabei de falar, meu bem. O oposto é só trocar o sinal. Mas eu falei, professora, não é menos 2. Por isso que eu lhe perguntei. Você está me perguntando ou está afirmando? Aí eu perguntei de novo, você trocou a resposta? Vamos de Não, novo. menos Ó. 2 nonos. Aí sim, você me perguntou se era 2 nonos. Eu que estava perguntando. Menos Tá bom. 2 nonos. Esse é o oposto. Vamos lá. Vinícius. Qual é agora o inverso? O inverso do mesmo número, 2 nonos. 9,5? 9/2, isso aí, 9/2, perfeito. Ok. Anne, qual é o oposto de menos 4/5? Eu quero o oposto de menos 4/5. 4/5. 4/5, ok. 4/5. Agora, eu quero que... Deixa eu ver quem... O André tá aí, né? Acho que tá com outro nome, é isso? André tá aí? André? Oi. Oi, então vamos lá, André. Você comigo agora, tá? Agora eu quero o inverso de menos 4/5. Menos 5/4. Isso, o inverso menos 5/4. Não pode esquecer que quando a gente está fazendo o inverso, a gente só troca numerador e denominador. O sinal permanece o mesmo, tá? A gente não pode esquecer isso. Outra pergunta agora que quem vai falar para mim é a Beatriz Nicole. A Nicole tá aí também, tá? Oi. Oi, olá, vamos lá. Nicole, qual que é o inverso de 6? Inverso. Nicole? Oi. Inverso de 6. Hello? Não sei. Não sabe. Beatriz Miller, inverso de 6. Eu sei, acho que eu sei. Beatriz Miller, tá aí para me responder? 1/6. 1/6. Não. Não esqueça, embaixo de qualquer número, quando não aparece o denominador, é 1. Só inverter 1/6, né? 1/6. E se fosse o oposto, menos 6. Então, ó, oposto, troca o sinal. Inverso, inverte posição numerador e denominador, tá? Uma outra coisa também que eu quero que vocês verifiquem, deixa eu pegar o cantinho da lousa ali.
Leonardo, se você tivesse que calcular para mim a distância agora, tá? Vamos falar de distância. A distância, deixa eu ver se não tá dando para vocês verem aí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui, Tá dando, pronto, tá dando. Agora tá. beleza. Qual seria, Leonardo, a distância de menos 7 até o seu oposto? 14. 14, ok. Ó, de menos 7 até 7 seria 14. Muito bem, perfeito. Vinícius, vamos lá comigo Oi. agora. Qual seria a distância de 2 até menos 2? 4. 4, muito bem, perfeito. Percebam que quando eu vou calcular a distância de um número até o seu oposto, é só fazer vezes 2, né? Ó, distância de menos 7 até 7 é vezes 2, 7 vezes 2, 14. Lembrem-se que distância não pode ter negativo, tá? Agora, se eu tivesse essa ideia aqui, se fosse 2/5 até menos 2/5. Como que eu calcularia a distância? Quem pode me ajudar aí? Quem sabe a resposta? Faz o MMC para. Não. Não? Se eu for multiplicar por 2, ficaria assim, ó. 2/5 vezes 2. Como que daria isso aqui? 2/5 vezes 2. Quem sabe? Vocês já aprenderam isso aí. Eu não sei. 5. 4 sobre 5. 4/5. Quem que falou? Eu, Chapolin Colorado. 4/5, isso aí, ó. Basta eu multiplicar o numerador. Vou pegar um outro exemplo agora aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Vamos supor que eu tivesse agora isso aqui. 7 meios até o seu oposto. Não é fazer vezes 2? Como ficaria isso? 14 Seria sobre 2. 14 sobre 2. 14 sobre 2. Porém, nesse exemplo, eu consigo simplificar, né? Quanto é 14 dividido por 2? Ficaria 7 sobre 5. 7, ó. 7 sobre Então, a distância é 7. 7 sobre 1. 7, né? Qual a distância da minha casa até a casa da minha avó? Ninguém fala, por exemplo, 49 quilômetros sobre 1. É Vou só começar a verdade, falar é só de verdade. raiva agora. Eu não sei onde você mora. É que tem uma avó, entendeu? Então, não precisa colocar sobre 1. Distância, assim, a não ser que a Pronto, agora distância, só de né? raiva eu vou ter que falar assim. A não ser que a distância venha assim, ó, na forma de fracionária, não tem problema, tá? Mas se der para a gente dividir, não precisa representar um embaixo. Quando for um 1, pode esquecer, não precisa representar ele, tá bom? Alguma pergunta em relação a esse tema em questão? Todos entenderam? Que bom. Onde sua avó mora, então? Continuando, Júlia, vamos lá. Primeiro exercício, na página 17. Carol, você comigo agora, tá? Perceba aí na página, a Carol até congelou. Quando eu pergunto, ela já congela, assim. Fica até assim, congelado. Vamos lá, Caroline. Observe o exercício 1. Tá observando? Tá observando aí? Exercício 1 da página 17. Ok, tá observando. Perceba que nós temos 2 retângulos em branco que nós vamos colocar os valores aí, tá? Analise bem em relação à origem. Olha onde é a origem. A origem é o marco 0. Perceba qual seria o valor que você colocaria nesse primeiro retângulo, que está entre 0 e 1. Qual seria o valor que você colocaria nele? Mais 1 sobre 2? Isso, 1 sobre 2. Perfeito. Ok. Gabi,
E no segundo retângulo, você colocaria qual valor? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Ah, agora sim! 3 sobre 2. Isso mesmo. Senão eu já ia falar, tá me perguntando ou tá afirmando? É isso mesmo, amor, 3 sobre 2, certinho. Então, já completamos aí os dois retângulos. Que seria para a gente fazer na letra A, tá? Preenche na reta numérica os números que estão faltando, já colocamos aí. Na letra B, ele está pedindo para que a gente marque um X na reta numérica, 2 números na forma de fração. Poderíamos falar esse aqui é o seu oposto, tá? Poderíamos ter esses 2 casos como exemplo. Então, vocês podem colocar na letra B o menos 3 sobre 2 e o 3 sobre 2. Ele quer que a gente represente um número e o seu oposto. Então, vocês podem escrever nessa letra B, menos 3 meios e 3 meios, tá? O oposto, né? O negativo e o positivo. Podem colocar aí. E podem colocar também o 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Podem colocar os 2 exemplos, os 2 números que estão aí, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Agora, nós vamos determinar a distância. Eu quero que vocês, primeiro, determinem a distância de 3 sobre 2 até o seu oposto. Já expliquei aqui, acabei de fazer. Quem vai responder para mim é o Pedro. Pedro, qual é a distância que se dá de 3 sobre 2 até o seu oposto? Quanto tem de distância de 3 sobre 2 até o seu oposto? 6 sobre 2. 6 sobre 2, mas dá para arrumar, né, Pedro? Dá? Dá. Quanto daria? Como? Dividindo. 3 sobre 1. 3. Senão a distância vai ser igual a avó do Leonardo. Tá? Só 3. Beleza? Só 3. Então, a distância de 3 meios até menos 3 meios é igual a 3. Quando der para dividir, divida, não precisa colocar sobre 1. Agora, vamos a outra distância. Quem vai me responder é a Milene. Milene, qual é a distância que eu tenho de meio até menos meio? Meio até menos meio? É. Calma. É 2 sobre 4. Não, não é. Não é. Professora, Ok. Pode falar, Anne. é 2 meios? 2 sobre 2, que é igual a quanto, Anne? É... 1. Gente, é só pegar numerador e dividir por denominador. 2 dividido por 2, 1. Essa é a distância. Uma vez que eu tenho meio mais meio, né, gente? Meio mais meio dá 1 inteiro, ok? Agora, a letra D. Letra D é a Beatriz Nicole que vai falar para mim. Beatriz, qual é o inverso do número menos meio? Beatriz Nicole, inverso do Menos número 2. meio. Desculpa, não escutei. Menos 2. Menos 2, isso aí, certinho, perfeito. Cauã, qual é o simétrico do número menos 3 sobre 2? Ok. Não. Simétrico do número menos 3 sobre 2. 3,2. 3,2? Não, eu confundi. 3 sobre 2. 3 sobre 2. Só trocar o sinal, né? Se ele era negativo, passa a ser positivo. Agora F, Mariane.
Determine o valor do inverso do número racional. Primeiro me dá o inverso de 2/3. Tá sem som. 3/2. 3/2, muito bem, 3/2. Agora, ainda nesse exercício, eu preciso definir qual que seria o valor na forma decimal. Quem vai falar para mim é a Miller. Miller, 3/2 na forma decimal, como ficaria? Calma aí, Fran. Tá, 3/2 na forma decimal. Não escutei. Eu não consegui ouvir, Emília. Tá picotando, mas eu acho que você falou certo. Acho que foi 1,5? Menos 1,5. Não, menos não. Não vai colocar menos. Só positivo, ele não é negativo. É 1,5, tá? 1,5 é o número. Agora, ele sendo 1,5, Pedro, se eu pedisse para que você colocasse 1,5 na forma de fração decimal, como que ficaria a fração 1,5 na forma decimal? Como ficaria, Pedro? 1/5? Não. Leonardo, 1,5 na forma de fração. 1,5 Isso. ficaria... Calma aí. Na forma de fração decimal, tá? Posso falar? É 0,2. Ele não souber, não sei. Não, eu não Leonardo. sei, gente. Leonardo. Ah, não, eu tô perdido, gente. Eu tô perdido. Você não tá Meu prestando celular atenção. acabou a bateria. É o Vinícius vai falar. Não, meu Leonardo, celular acabou a bateria. Pronto, deixa eu falar. Meu celular acabou a bateria. Eu tive que ligar ele de novo e entrar na aula de novo. Tá. Aí eu Então, só... Professora, é verdade, você consegue começar um monte de assunto em 1 minuto. Eu cheguei aqui, era 5h21, e você já estava numa página, eu nem sabia onde é que você estava. Vinícius. É 15/10? 15/10. Muito bem, 15/10. quieto, ó. Perfeito. Para amanhã, vocês vão terminar a página 18 para mim. Tá? Página 18, vocês tragam prontinha a página 18 só. Aí vocês tragam para mim prontinha essa Tá página bom. só pra gente corrigir. Tchau, Ok? pro. Ok, Tchau, até mais. Tchau, até pro. Tchau, amanhã. tchau, tchau. Tchau aí. Tchau.